Pare por um segundo e faça o que você já fez centenas de vezes, mas nunca pensou no significado oculto dessa ação. Abra qualquer mapa-mundi. O que você vê? Manchas coloridas, claramente delineadas por bordos marcantes. A psicologia da percepção funciona perfeitamente, desde o jardim de infância, quando nos mostraram um globo pela primeira vez, uma ilusão fundamental básica foi instalada em nossa consciência. Acreditamos sinceramente que essas manchas coloridas, chamadas estados, são a única forma livre, natural e alternativa de existência humana. Parece-nos que, se apagarmos essas fronteiras, o caos, a escuridão e a loucura medieval se instaurarão. Mas sejamos honestos conosco mesmos. Em que momento exato concordamos que o território é mais importante do que as pessoas que nele vivem? Olhe para sua cidade. Não importa onde você esteja, em Londres, Paris, Nova York ou em uma pequena cidade provincial. Você vê arranha-céus, pontes, estradas, utilidades. Sua consciência automaticamente atribui o mérito de criar toda essa grandeza ao Estado. Você acha que devemos bandeiras, hinos e ministérios por ter água encanada e eletricidade, mas isso é mentira. Esta é a maior falsificação da história, vendida a nós sob o disfarce do contrato social. A verdade histórica, que é diligentemente encoberta nos livros didáticos, parece assustadoramente simples. Megacidades nunca fizeram parte de estados por sua natureza. As cidades eram seus antípodas. O Estado não criou cidades. Ele os capturou. Imagine um mundo sem capitais. Afinal, o que é uma capital? Não é um centro de produção ou cultura, como gostam de nos dizer. Um capital é um desdobramento administrativo, um lugar onde recursos tomados de produtores reais fluem. Faça a si mesmo a pergunta que destrói a imagem familiar do mundo. Quem disse que uma cidade comercial próspera situada na encruzilhada de rios e estradas precisa de um rei, presidente ou parlamento distante para sobreviver? Em que momento histórico acreditamos que o Estado é um pai ou mãe cuidadosa e não um parasita agarrado ao corpo das comunidades livres? Se você começar a desvendar esse emaranhado, o fio conduzirá não à teoria do bem público, mas à crônica da maior tomada de poder dos saqueadores da história. O que aconteceu não foi evolução. Dizem que tribos se uniram em alianças, alianças em principados e principados em impérios para proteção. Parece lógico, mas só se você não olhar os documentos e relatórios econômicos do passado. A verdade é que o sistema de controle em que vivemos hoje foi construído como uma prisão, mas com decorações muito caras. As paredes dessa prisão não eram construídas de tijolos, mas de leis. As barras não eram forjadas de ferro, mas de códigos fiscais e direitos alfandegários. Percebemos a estrutura moderna do mundo como algo garantido. Há um centro, há uma periferia, há uma elite que distribui, e há uma massa que produz. Mas vamos voltar àquela era, que é diligentemente chamada de Idade das Trevas ou fragmentação feudal. Um termo estranho, não é? Fragmentação. Carrega uma conotação negativa, como se algo inteiro e correto tivesse sido quebrado. Mas e se fosse o contrário? E se essa chamada fragmentação fosse um tempo de máxima liberdade e eficiência, quando cada cidade era um estado por si só, um banco por si só e um exército por si só? Lembre-se do fenômeno das cidades livres, da Liga Hanseática no norte da Europa, das repúblicas urbanas italianas como Veneza ou Gênova, Dubrovnik, Novgorod. Esses não faziam parte de nenhum império em nosso entendimento moderno, eram corporações. Sim, corporações de povos livres, unidas não pelo medo de um monarca, mas pelo negócio comum e pelo lucro. Eles cunhavam suas próprias moedas. Eles tinham suas próprias leis, seus próprios tribunais e seus próprios pesos e medidas. Lei de Magdeburgo, Lei de Lubeck, essas não eram leis impostas de cima. Eram franquias pela liberdade que as cidades compraram ou conquistaram, mas veja o que está acontecendo hoje. Nenhuma cidade do planeta, mesmo os mais ricos, tem o direito de emitir sua própria moeda.
Nenhum prefeito pode aprovar uma lei que contradiga a Constituição do país. Nenhuma região pode dizer não ao centro quando se trata de impostos. Perdemos nossa agência. Nos tornamos inquilinos de uma casa que nossos ancestrais construíram, mas cuja propriedade agora pertence a uma máquina burocrática sem rosto. Essa captura não foi instantânea, foi furtiva, metódica e diabolamente astuta. O predador não atacou de frente, ele veio sob a aparência de protetor. Primeiro, oferecia proteção contra inimigos externos, depois pedia um imposto modesto para manter as tropas, e quando as guarnições estavam firmemente estabelecidas em quartéis dentro das muralhas da cidade, declarava-se proprietária. Vemos esse padrão em toda parte, desde a unificação da Itália e da Alemanha no século XIX até a formação de vastos impérios coloniais. O roteiro é sempre o mesmo. Primeiro, um grande objetivo é proclamado: nação, fé, unidade. Nesse objetivo, as liberdades locais são anuladas, as corporações locais são destruídas, um único padrão é introduzido, e nós, pessoas modernas, nos alegramos com isso. Dizemos: que conveniente que em todo lugar existam as mesmas leis e o mesmo dinheiro. É conveniente para nós, mas não entendemos que, por essa conveniência, pagamos o preço mais alto. Abrimos mão do direito de dispor dos frutos do nosso trabalho. No momento em que o artesão livre se tornou um contribuinte, a história humana tomou o rumo errado. Paramos de ser criadores e nos tornamos um recurso. Olhe novamente para os mapas antigos, mas agora com um olhar diferente. Não procure países neles. Procure cidades. Você vai ver algo incrível. Cidades permanecem nos mesmos lugares há 1000 anos. Rios correm nos mesmos pontos. As rotas comerciais mal mudaram, mas as fronteiras estaduais ao redor dançam como seres vivos. Eles aparecem, desaparecem, mudam por centenas de milhas. Esta é a melhor prova de que o Estado é uma superestrutura temporária, uma ficção que existe apenas nas mentes e no papel. Enquanto a cidade é a realidade. É pedra, são pessoas, é o mercado. Mas o paradoxo da nossa realidade é que a ficção derrotou a realidade. Fronteiras efêmeras se tornaram mais importantes do que muros reais. As leis de papel se tornaram mais duras que o granito. Vivemos na era do fim dos criadores, porque o sistema não precisa de inovadores que possam sustentar a si mesmos e sua comunidade. Precisa de elementos dependentes. E para entender exatamente como a armadilha se fechou, precisamos rastrear a anatomia desse crime. Precisamos ver como, passo a passo, século após século, eles tiraram nossas ferramentas de independência, substituindo-as por substitutos chamados garantias sociais e direitos civis. Esta investigação não trata de conspirações em salas escuras. Esta investigação trata de dados abertos que estão na superfície, mas que nos ensinaram a não notar. Você está pronto para ver como o mecanismo que você chama de sua terra natal realmente funciona? Foque seu olhar no horizonte histórico e tente ver o que geralmente está escondido atrás da névoa dos livros didáticos. Estamos avançando para a anatomia da substituição conceitual mais massiva da história humana, que chamo de armadilha sistêmica. Para entender exatamente como fomos privados de independência, precisamos olhar para a evolução do próprio espaço em que vivemos. Compare qualquer centro histórico construído antes de meados do século XIX com distritos erguidos posteriormente. A diferença não está apenas nos estilos arquitetônicos, é uma diferença na filosofia da existência. A cidade velha é um hino à individualidade e ao artesanato. Cada casa ali tem sua própria face, seu próprio caráter, seu estuque único e, mais importante, sua própria função definida pelo proprietário, não por um plano de planejamento urbano. Esta é a crônica de pedra da era dos criadores. E agora olhe para os distritos dormitório de qualquer megapólise do mundo. São colmeias de concreto. São células padronizadas para armazenar recursos humanos entre os turnos de trabalho. Não há arquitetura aqui, há apenas a logística de colocar biomassa. Essa transição do único para o padrão não aconteceu por acaso e não por causa do progresso tecnológico.
Somos enganados quando dizem que começamos a construir caixas porque é mais barato e rápido. Começamos a construir caixas porque o sistema não precisava mais de mestres, mas sim de consumidores. Olhe atentamente para as datas. Há uma sincronia assustadora, quase mística, de eventos que ocorreram ao redor do globo em estados que pareciam diferentes e isolados. Do final do século XVIII até meados do século XIX, uma onda de destruição legal de comunidades profissionais varreu o planeta. Estou falando de guildas, ofícios, irmandades dos maçons e sindicatos de artesanato. Na Era dos Criadores, convencionalmente chamada de Idade Média ou Renascimento, o Estado não tinha poder direto sobre o produtor. Se você fosse ferreiro, joalheiro ou padeiro, obedecia à carta da sua guilda, não ao decreto do rei. A guilda era um Estado dentro do Estado. Controlava a qualidade, definia preços, cuidava das viúvas e órfãos de seus membros. O mais assustador para reis e imperadores era que guildas possuíam conhecimento e tecnologias. Segredos do ofício eram passados de pai para filho, ignorando as instituições educacionais estaduais. Isso era verdadeira independência. Uma pessoa que possui um ofício alimenta sua família e é valorizada em qualquer cidade da Europa ou Ásia é uma pessoa livre. É impossível controlá-los com o medo da fome. E o sistema atacou. Fez isso sob os slogans de liberdade e igualdade, que são o auge do cinismo. Lembre-se da Grande Revolução Francesa. O que nos dizem sobre isso? Liberdade, igualdade, fraternidade, a tomada da Bastilha. Mas poucos mencionam a Lei Le Chapelier, aprovada em 1791. Essa lei proibiu associações e guildas de trabalhadores sob o pretexto de restringirem a liberdade de empreendedorismo. Pense bem. As pessoas eram proibidas de se unirem em sindicatos profissionais para proteger seus direitos diante do avanço do grande capital e do Estado. Isso foi uma sentença de morte para a classe dos mestres independentes. Processos semelhantes sob o nome Gewerbefreiheit, ou liberdade de comércio, varreram as terras alemãs, destruindo fundações de guildas centenárias. Na Inglaterra, cercas e leis sobre vagabundagem empurraram camponeses e artesãos independentes para as fábricas. A análise linguística desse período revela uma mentira monstruosa. Ocorreu uma substituição conceitual global, que ainda não percebemos. A ocupação de cidades independentes passou a ser chamada pelo nobre termo unificação de terras. Quando a Prússia, Sardenha ou o Principado de Moscou absorveram cidades livres, isso foi apresentado como a restauração da justiça histórica. Mas, na linguagem dos fatos, foi a destruição dos concorrentes. Frankfurt, Hamburgo, Bremen, Lübeck, as repúblicas italianas foram despojadas do direito de serem súditos. Eles foram transformados em objetos de gestão. Uma substituição ainda mais sutil ocorreu com o próprio ser humano. Anteriormente, a identidade de uma pessoa era definida pelo seu ofício. Eu sou ferreiro. Sou boticário. Sou arquiteto. Isso soava orgulhoso porque por trás dele estava a verdadeira capacidade de criar valor. O Estado substituiu isso por uma abstração. Introduziu o conceito de cidadão. O que é um cidadão? É uma unidade de contabilidade. É um contribuinte. É uma entidade legal. Repare como o aspecto criativo desapareceu. Um cidadão não precisa saber fazer nada com as mãos ou a cabeça. É suficiente para ele ter passaporte e pagar impostos. O cidadão ideal para o sistema é aquele que não produz nada por si mesmo, mas compra todos os bens de corporações autorizadas e obedece às instruções. O mestre independente era perigoso. Ele poderia construir uma casa que duraria 500 anos. Isso não era lucrativo para o sistema. Precisa de rotatividade de capital. Precisa de casas que desmoronem depois de 50 anos. Então o cidadão faz uma hipoteca para novos reparos e paga juros aos bancos novamente. Precisa de roupas que rasguem depois de uma temporada. Precisa de alimentos que não possam ser cultivados por conta própria. Foi justamente nesse momento, entre o início dos séculos XVIII e XIX, que surgiu o conceito de obsolescência programada.
Não só de coisas, mas também de habilidades. A armadilha sistêmica se fechou quando o Estado monopolizou o direito à padronização. Anteriormente, o padrão era o nome honesto do mestre. O carimbo em uma lâmina ou tijolo era uma garantia de qualidade, pelo qual o mestre respondia com a cabeça. Se um muro desabaçasse, o arquiteto poderia pagar com a vida. Agora a responsabilidade está borrada em corredores burocráticos sem fim. GOSTs, ISO e DIN foram introduzidos. Milhares de volumes de padrões que supostamente nos protegem. Mas, na realidade, esses padrões foram criados para cortar os jogadores independentes. Tente construir uma casa ou começar a produção hoje sem conseguir centenas de licenças e permissões do Estado. É impossível. Vão te dizer que é ilegal. Foi assim que perdemos o direito de criar sem permissão de cima. Fizemos a transição da era dos mestres para a era das licenças. E essa transição foi garantida não apenas por leis, mas também pela força bruta, que mais tarde foi timidamente retocada nos livros didáticos de história, chamando-a de Revolução Industrial e Urbanização. Mas se você olhar para o contexto econômico, foi uma verdadeira limpeza do território daqueles que podiam viver de forma autônoma. Fomos levados a acreditar que a dependência do abastecimento central de água, aquecimento central e banco central é progresso. Embora, na realidade, seja apenas uma guia cujo comprimento é regulado por uma única volta de uma válvula ou uma mudança na taxa da chave. O Estado tornou-se o único provedor de vida, eliminando todos os concorrentes. Estamos no meio de decorações que não nos pertencem e nem lembramos que, uma vez, as chaves da cidade estavam nas mãos dos próprios cidadãos, não dos prefeitos nomeados. Agora que percebemos como nosso espaço e nosso direito de criar foram roubados de nós, vamos traçar o caminho do dinheiro. Afinal, a economia é a coleira invisível sob a qual toda a estrutura dos estados modernos está mantida. Para entender a essência da enganação global, é preciso captar uma verdade simples, mas chocante, que nunca será divulgada nas notícias. O Estado não é produtor de bens. O Estado é exclusivamente um redistribuidor. Ela não ganha nada por si só. Ele apenas leva uma parte do que outros conquistaram. Imagine um mercado urbano próspero onde pessoas livres trocam mercadorias. De repente, um grupo de pessoas armadas aparece que não trouxe nem grãos, nem tecidos, nem ferramentas ao mercado. Eles simplesmente colocam uma cerca ao redor do mercado, pegam a única entrada e começam a cobrar pelo direito de entrar e sair. É exatamente assim que, se você tirar a terminologia complexa, se apresenta o processo de surgimento das fronteiras e alfândegas dos estados. A pressão econômica começou com uma ideia simples. O sistema não precisa de criadores independentes porque não dá para arrancar a lã deles de forma permanente. Pense logicamente. Um mestre que construiu uma casa de pedra robusta, costurava roupas confiáveis, forjava ferramentas eternas e cultivava alimentos em seu terreno sai do ciclo econômico. Ele é um cadáver econômico para o sistema. Ele não pega empréstimos, não compra produtos descartáveis, não depende dos preços dos supermercados, é perigoso em sua autonomia. Por isso, a primeira tarefa dos monstros centralizados emergentes, que chamamos de impérios ou estados-nação, foi a destruição da agricultura de subsistência e da independência artesanal. Eles precisavam transformar o mestre autossuficiente em um cliente eterno e devedor eterno. Como eles fizeram isso? Por meio de impostos e monetização. No Velho Mundo, no mundo das cidades livres, os impostos eram frequentemente claros e direcionados. Comerciantes juntavam dinheiro para reparos no pier, moradores de rua pagavam pela remoção de resíduos ou vigílias noturnas. Era um acordo, dinheiro em troca de um serviço específico. Mas o Estado substituiu esse acordo por uma abstração. Começamos a pagar pelo bem público que ninguém jamais viu e pela manutenção do aparato que nos controla. O momento-chave dessa operação especial foi a introdução do imposto de renda regular.
Antes do século XIX, e em alguns lugares até o início do século XX, a ideia de que o Estado tinha o direito de tomar uma parte dos ganhos de uma pessoa apenas pelo fato de seu trabalho parecia selvageria e tirania. As pessoas pagavam impostos, exercícios sobre sal ou vinho, mas sua renda pessoal era inviolável. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, o imposto de renda permanente foi introduzido apenas em 1913, simultaneamente à criação do sistema do Federal Reserve. No Reino Unido, foi introduzido temporariamente durante as guerras napoleônicas, mas então, como geralmente acontece com as medidas temporárias do Estado, tornou-se permanente em 1842. Essas são as datas da escravidão final. Naquele momento, o Estado disse: seu trabalho é meu. Eu só permito que você fique com uma parte disso. Mas o imposto não foi suficiente. Era necessário amarrar uma pessoa a um lugar para que ela não pudesse ir onde as condições fossem melhores. Assim, nasceram o sistema de passaportes e a instituição de registro. Na era das cidades livres, uma pessoa era livre para ir onde sua arte era mais requisitada. As fronteiras eram condicionais. Passaportes como documentos para controle interno e restrição de circulação começaram a ser amplamente introduzidos justamente durante os períodos em que os estados estavam fortalecendo sua vertical de poder. O sistema deve saber onde cada unidade de recurso está localizada. Precisa contar a contagem de pessoas. A introdução dos passaportes muitas vezes era justificada pela luta contra a vagabundância ou epidemias, mas o verdadeiro objetivo era o controle fiscal. Sem um pedaço de papel, você não existe. Sem registro, você não pode trabalhar. Você foi transformado de uma pessoa viva em um cartão contábil no arquivo do Ministério do Interior. Vamos olhar para outro aspecto: a destruição da competição cambial. Era uma vez, toda cidade que se preze, seja Veneza, Lubeck ou Novgorod, cunhou sua própria moeda. Isso criou uma competição saudável. Se um governante começava a desvalorizar a moeda adicionando cobre ao ouro, os comerciantes simplesmente paravam de usá-la e passavam a usar florins ou talas vindos dos vizinhos. O próprio mercado regulava a qualidade do dinheiro. O Estado destruiu essa liberdade da forma mais brutal. Foi introduzido um monopólio estatal sobre a emissão de dinheiro. Isso permitia que os governantes imprimissem ou cunhassem tanto dinheiro quanto precisassem para suas guerras e palácios, desvalorizando as economias das pessoas comuns por meio da inflação. Inflação é um imposto oculto que você paga todos os dias sem nem perceber. Eles roubam o tempo da sua vida que você gastou ganhando esse dinheiro simplesmente ligando à imprensa. Lembre-se do chamado crime de 1873 anos nos Estados Unidos da América, ou da mudança para o padrão ouro na Europa no final do século XIX. Essas não foram apenas reformas financeiras. Esses foram atos de centralização. A destruição da prata como padrão monetário atingiu agricultores e pequenos produtores, tornando o dinheiro mais escasso e caro para as pessoas comuns, mas conveniente para grandes bancos e estados. O sistema lavou metodicamente valores reais como ouro, prata e terras das mãos da população, substituindo-os por promessas de papel. Paralelamente, houve um ataque terrestre. Os cercados na Inglaterra, quando as terras comunais eram privatizadas por proprietários e camponeses, simplesmente expulsos de seus terrenos, este é um exemplo clássico de como a classe proletária foi criada. As pessoas foram privadas à força de seus meios de subsistência para serem levadas às cidades para as fábricas. Eles não tiveram escolha: morrer de fome ou trabalhar por centavos para o dono da fábrica que, por uma estranha coincidência, era amigo do próprio delegado que aprovou a lei de cercamento. Esse não é um processo natural de urbanização. Essa é a deportação forçada da população de um ambiente onde eram senhores para onde se tornaram escravos da máquina e alugaram apartamentos. Nas cidades, novas armadilhas os aguardavam. Aluguel, hipotecas, contas de serviços. Toda a estrutura da cidade moderna é projetada para extrair recursos. Pagamos pela água que cai do céu.
Pagamos pelo calor que usamos para obter da floresta. Pagamos imposto sobre a propriedade mesmo que tenhamos construído a casa com nossas próprias mãos em nossa própria terra. Pense na absurdidade do imposto sobre a propriedade. Você comprou a terra, pagou impostos na compra, comprou materiais, pagou impostos de novo, construiu a casa. E agora você terá que pagar o aluguel do Estado todo ano por permitir que sua casa fique naquela terra. Isso significa apenas uma coisa: você não tem propriedade privada. Você é apenas um inquilino do Estado e, se parar de pagar, será expulso da sua própria casa. O criador foi economicamente destruído. Seu lugar foi ocupado pelo funcionário, a engrenagem da máquina. Ele recebeu um pacote social, pensão, que, aliás, também foi introduzido por Bismarck justamente como uma forma de ligar as pessoas ao Estado, não por humanismo e ilusão de estabilidade. Mas, em troca, ele foi privado da própria possibilidade de ser autônomo. Todos nós agora estamos na agulha dos serviços e infraestrutura do Estado. Se amanhã a eletricidade for cortada ou o suprimento de alimentos para supermercados for bloqueado, a megápole se transformará em uma armadilha em 3 dias. A cidade livre do passado sobreviveu a cercos por anos porque tinha seus próprios poços, seus próprios celeiros e seus próprios senhores. A cidade moderna morrerá assim que o cordão umbilical que a conecta ao sistema global de distribuição for cortado. E o pior é que concordamos com isso voluntariamente. Eles nos venderam conforto em troca de liberdade. Eles nos disseram: não precisa construir uma casa, nem fazer uma hipoteca. Não precisa costurar sapatos, comprar tênis. Não precisa cultivar vegetais, faça o pedido à entrega. Desaprendemos a fazer coisas. Desaprendemos a ser criadores da nossa própria realidade. Nos tornamos consumidores ideais, eternamente famintos, eternamente endividados e absolutamente impotentes sem o irmão mais velho. O sistema de controle que foi construído bem debaixo do nosso nariz agora não se sustenta em baionetas, mas sim em nossa própria incapacidade de sobreviver sem elas. Nos trancamos nessa gaiola nós mesmos e entregamos a chave aos burocratas, acreditando sinceramente que eles nos protegem. Agora estamos nos aproximando do momento mais sombrio e barulhento da nossa história. Se as cordas econômicas fossem apertadas silenciosamente no silêncio dos escritórios, então o ato final do drama, quando a gaiola se fechou definitivamente, foi acompanhado pelo rugido dos martelos a vapor e o uivo das sirenes das fábricas. Estamos entrando na era da chamada industrialização, que nos foi vendida como uma grande bênção e triunfo do progresso. Mas se você olhar esse processo pelos olhos de uma pessoa livre, não pelos olhos de um trabalhador contratado, verá não progresso, mas uma unificação total para o controle. A Revolução Industrial se tornou aquele grande estrondo que destruiu os restos do velho mundo dos criadores. Até meados do século XIX, apesar dos impostos e leis, o espírito das cidades antigas ainda estava vivo. A arquitetura respirava grandeza, e os mestres transmitiam segredos. Mas o sistema precisava de algo diferente. Era necessário padronizar não apenas os bens, mas também as pessoas. Como fazer um artesão orgulhoso, acostumado a trabalhar para si mesmo e a garantir qualidade com seu nome, ficar em pé diante de uma máquina impessoal e realizar movimentos monótonos por 12 horas? A resposta é simples: prive-o de alternativas e reformule sua consciência. Exatamente neste momento, ocorre o maior roubo da história cultural. Os estados começam a se apropriar das conquistas das cidades livres. Observe os majestosos edifícios de parlamentos, capitais, tribunais, estações e museus construídos no século XIX. Dizem que o Império construiu isso ou a República construiu aquilo, mas isso é mentira. Essas obras-primas são o canto do cisne da era dos criadores.
Elas foram projetadas e construídas pelos últimos moicanos, herdeiros das grandes corporações, mas assim que o edifício foi concluído, hastearam a bandeira do Estado nela e burocratas mudaram-se para os escritórios. O Estado nacionalizou a beleza. Dizia: agora essa é nossa grandeza. Roubou a própria ideia de que a cidade pertence aos cidadãos. Agora a cidade se tornou um cenário de poder. O golpe mais cruel foi dado pelo sistema educacional. O modelo escolar prussiano, que foi então copiado nos Estados Unidos da América, no Império Russo e em toda a Europa, originalmente não tinha como objetivo produzir criadores ou gênios. Nos documentos daquela época, se lidos com atenção, o objetivo é formulado de forma cínica e direta: preparar cidadãos obedientes, soldados e operários de fábrica. A escola, com seus sinos, horário rígido, sentar em fileiras e memorizar fatos mecanicamente, é um simulador de fábrica. Desde cedo, a criança se acostuma à ideia de que seu tempo não lhe pertence. Que existe um chefe, uma instrução e um sino que determinam o começo e o fim da vida. Essa não foi uma missão esclarecedora, foi uma operação psicológica para suprimir a vontade de independência. Paralelamente, ocorria a destruição física da independência. Manufaturas e fábricas arruinaram os mestres privados não porque se saíssem melhor, mas porque fizeram mais barato e em grandes quantidades, beneficiando-se de subsídios estatais e pedidos militares. O sistema criou escassez artificial para alguns e um corredor verde para outros. A pessoa foi arrancada da terra, de sua oficina, de suas raízes. Ele foi empurrado para um quartel de concreto que hoje chamamos de complexos residenciais prestigiados. Ele recebeu um salário em vez de renda. A diferença é enorme. Renda é o que você ganhou com sua mente e talento. O salário é uma ração que o proprietário lhe dá para avaliar sua lealdade e conformidade. E aqui nos aproximamos do conceito de reset ou Piresagruski. Muitos buscam vestígios desse reinício em argila, enchentes ou crateras nucleares do século XIX, mas o verdadeiro reset foi muito mais aterrorizante porque aconteceu no campo jurídico e em nossas cabeças. A virada dos séculos XIX e XX, a Primeira Guerra Mundial, este é o momento do apagamento da memória. No fogo do conflito mundial, não apenas impérios queimaram arquivos antigos, direitos de propriedade antigos e títulos antigos também queimaram. Lembre-se de como, depois de 1918, o mundo de repente se tornou diferente. Propriedades desapareceram. Mas, em vez de liberdade, recebemos escravidão total para o Estado. Novos passaportes surgiram, novas fronteiras, novas moedas não lastreadas por ouro. A humanidade foi transferida do status de proprietária, possuindo direitos de terra e comércio por direito de nascimento, para o status de pessoal, servindo uma megacorporação chamada Estado. Foi justamente nesse período que o conceito de pessoa natural finalmente se formou. Você acha que é só um termo? Não, é uma ficção jurídica. Uma pessoa viva é soberana. Uma pessoa natural é um sujeito de lei subordinado à jurisdição. Quando você recebe uma certidão de nascimento, esse gêmeo digital é criado, no qual o Estado abre um arquivo. O reset consistiu em apagar nossa compreensão de como nossos ancestrais viviam. Nos ensinaram que, antes do surgimento dos estados centralizados, as pessoas viviam na sujeira e na ignorância. Eles reescreveram a história para nós, transformando cidades livres em favelas sombrias e tiranos unificadores em salvadores de nações. A guerra global tornou-se a ferramenta ideal para levar o velho mundo à falência. O mercado imobiliário mudou de dono, o ouro fluiu para os bancos centrais, e milhões de homens que poderiam ter sido mestres, pais e donos se tornaram simplesmente carne de canhão nas trincheiras, defendendo interesses que nem sequer lhes foram explicados. A armadilha se fechou quando aceitamos essa nova realidade como a única possível.
Esquecemos o que era a Irmandade de Guilda. Esquecemos o que era um conselho municipal composto por mestres respeitados, não por funcionários do partido. Esquecemos que dinheiro pode ser privado. Fomos transformados em indivíduos atomizados, cada um dos quais está sozinho diante da máquina do Estado. Eles tiraram nossas ferramentas de criação e nos deram ferramentas de consumo em troca. Em vez de um cinzel e martelo, nos passaram um cartão de crédito e controle remoto da TV. Em meados do século XX, a transformação estava completa. O maçom tornou-se um trabalhador de concreto de terceira série. O comerciante tornou-se gerente de vendas. O arquiteto tornou-se projetista de painéis padrão. O sistema venceu porque destruiu a própria ideia de uma alternativa. Vivemos em um mundo onde a autossuficiência é quase impossível por lei. Tente construir uma casa sem um projeto aprovado pelas autoridades. Tente tratar pessoas sem diploma emitido pelo Estado. Tente educar crianças em casa sem se apresentar ao Departamento de Educação. O sistema responderá imediatamente com repressões. Isso prova que não vivemos em um mundo livre, mas em território ocupado, onde a administração garante estritamente que ninguém se torne independente demais. Esse processo levou séculos, mas agora estamos testemunhando seu final. Aquelas cidades enormes em que vivemos não nos pertencem mais. Somos convidados nelas e, como qualquer convidado, somos obrigados a seguir as regras do anfitrião, por mais absurdas que sejam. Mas quem é esse apresentador? Não é o prefeito, nem o presidente, nem o rei. É a própria estrutura, o Leviatã impessoal que se alimenta da nossa energia, do nosso tempo e dos nossos impostos. E o mais terrível dessa história é que continuamos a apoiar esse sistema acreditando que ele nos protege do caos. Embora, na realidade, o único caos que nos ameaça seja aquele que o próprio sistema cria para justificar sua existência. Estamos diante do espelho da história, e o reflexo que vemos assusta com sua alienação. Vivemos no cenário de uma grande civilização perdida, alugando o direito à vida de um gigantesco aparato burocrático. Pense nesta frase. Não é uma metáfora, é um fato legal. Toda vez que você paga imposto sobre a propriedade de um apartamento que acha que comprou para sempre, você confirma esse status de inquilino. Se esse apartamento realmente pertencesse a você 100%, ninguém teria o direito de exigir dinheiro de você pelo simples fato de possuí-lo. Mas o Estado exige. E isso significa apenas uma coisa: o verdadeiro dono da terra e do concreto não é você. Você é apenas um usuário temporário autorizado a estar aqui, desde que pague o aluguel de forma regular. Estamos cercados por fantasmas de grandeza passada. Caminhe pelo centro de São Petersburgo, Paris, Roma ou Viena. Olhe para esses atlantes sustentando o céu, para essas cúpulas inimagináveis, para os aterros de granito que se estendem para a água, sinta essa dissonância. Essas cidades foram construídas para gigantes de espírito, para criadores livres, para pessoas cuja vontade era mais dura que pedra, e agora escrivães sentam nesses palácios embaralhando papéis. Nesses salões, onde antes ressoavam as vozes de senhores e mercadores independentes decidindo o destino da cidade, agora eles carimbam proibições e multas. Somos pigmeus que colonizamos as ruínas dos titãs. Andamos por ruas que não conseguimos replicar e moramos em casas cujas tecnologias de construção se tornaram caras e complexas demais para nós, então as substituímos por isopor e revestimento. Este é o final da era dos criadores. Não perdemos apenas habilidades, perdemos agência. Delegamos a responsabilidade por nossas vidas a um sistema impessoal, que em resposta nos transformou em um recurso. O novo normal é um mundo onde uma pessoa nasce com uma dívida ao Estado, vive pagando empréstimos a bancos, que estão sempre em coluio com o Estado, e morre deixando para trás uma pilha de papéis que precisam ser processados para que seu corpo possa ser enterrado. Até mesmo a saída da vida agora é regulada. Você não pode simplesmente desaparecer. O sistema deve marcar sua partida.
Mas a coisa mais terrível dessa história não é que isso tenha acontecido. O pior é nossa cegueira. Olhamos para a prefeitura da nossa cidade e vemos energia lá. Olhamos para a inspeção e vemos inevitabilidade ali. Mas se tirarmos os óculos que colocaram na escola, veremos algo completamente diferente. Veremos usurpadores que se apropriaram do que não construíram. O Estado não criou uma única cidade neste planeta. As cidades foram criadas por pessoas que queriam negociar, se comunicar, criar e proteger suas famílias. O Estado veio depois, quando as mesas já estavam postas e as paredes construídas. Veio, sentou-se na cabeceira da mesa e disse: "Agora vocês todos trabalham para mim, porque sem mim, vocês vão se arrancar a garganta." E nós acreditávamos. Acreditávamos nesse mito da guerra albesiana de todos contra todos, que só Leviatã pode deter. Embora a história das cidades livres prove o oposto, as pessoas são capazes de se auto-organizar melhor, de forma mais eficiente e humana do que qualquer máquina centralizada. A Liga Hanseática existiu por centenas de anos sem uma única capital ou único rei, garantindo prosperidade para metade da Europa. Esse é um fato inconveniente para os livros didáticos de ciência política. Agora estamos em um ponto de bifurcação. A tecnologia está nos dando outra chance de voltarmos a ser independentes. Podemos produzir energia por conta própria usando o sol e o vento. Podemos criar coisas em 3 impressoras D, pulando fábricas. Podemos trocar valores usando criptomoedas, ignorando os bancos. Podemos aprender pela internet. Estamos recuperando ferramentas para nos tornarmos criadores novamente. Mas o sistema percebe isso e está se preparando para uma nova rodada de aperto dos parafusos. Ele vai proibir a energia autônoma, vai regular as criptomoedas, vai introduzir censura na internet e impor novos padrões educacionais. A batalha não acabou. A era dos criadores foi para as sombras, mas não desapareceu completamente. Vive em todo mundo que consegue consertar uma torneira sem chamar um mestre, em todo mundo que cultiva tomates na varanda, em todo mundo que negocia com os vizinhos para consertar a entrada sem a intervenção da empresa administradora.